2003, quando eu fui ministra pela primeira vez, junto com o Capobianco, que é um remanescente daquela equipe. Nós, gostou de remanescente, né, Capô? Nós estabelecemos que nós teríamos a diretriz de controle e participação social, porque não se cuida de 8 milhões de hectares, de 8 milhões de quilômetros quadrados, apenas com a ação dos governos. É preciso a sociedade. A diretriz de desenvolvimento sustentável, porque nós queremos combater os crimes ambientais, proteger todos os biomas, mas, ao mesmo tempo, combater a pobreza e criar condições de vida digna para todas as pessoas, principalmente os mais vulnerabilizados. Por isso, a diretriz de desenvolvimento sustentável, de fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, porque não se consegue fazer desenvolvimento sustentável sem coibir a criminalidade, a invasão das áreas que devem ser preservadas, sem ter um processo de licenciamento que seja capaz de ter agilidade sem perda de qualidade. E eu poderia citar muitos outros exemplos, e sem que a gente tenha uma governança ambiental igualmente fortalecida nos estados e nos municípios. Então, nós temos a diretriz também de fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e quero citar a última, de que a política ambiental deve ser uma política transversal. Meio ambiente não é uma política setorial, é uma política que está em energia, agricultura, transporte, no Ministério da Fazenda, em todos os setores dos governos. E é uma política que só se realiza se o dirigente maior assumir essa diretriz. Por isso que, com muita alegria, eu vejo o presidente Lula dizendo que nós vamos alcançar desmatamento zero até 2030, de que nós vamos ter redução de emissão de CO2 entre 59% a 67% na nossa NDC, no nosso plano clima, alinhado com a missão 1.5 até 2035, e que nós vamos conseguir realizar a COP30, liderando pelo exemplo. Para liderar pelo exemplo, nós vamos ter que enfrentar muitos dos nossos problemas, muitas das nossas contradições, mas está comprometido em fazer a transição energética, comprometido em fazer a transição ecológica, como é o plano liderado pelo Ministério da Fazenda, que faz parte da nossa conferência, é o enfrentamento da emergência climática e o desafio da transformação ecológica. O ministro Fernando Haddad, ombro a ombro com o Ministério do Meio Ambiente, tem trabalhado para que a gente crie instrumentos econômicos para viabilizar a mudança que o Brasil e o mundo precisam. No G20, essa questão foi pautada, inclusive sugerindo que se faça a taxação dos super ricos, para que, tirando de 3% a 2%, a gente possa combater desigualdade e o problema da mudança do clima. Tereza Campelo, querida, nós conseguimos ampliar os recursos do Fundo Amazônia, também para as ações de desenvolvimento sustentável, para a pesquisa, professor Ricardo Galvão, mas também para o enfrentamento das ações que são contrárias à proteção ao meio ambiente. Por isso que estamos fortalecendo o IBAMA, por isso que temos políticas voltadas para a segurança alimentar com recursos do Fundo Amazônia nas comunidades indígenas, por isso que estamos fortalecendo os estados da Amazônia com recursos para o Corpo de Bombeiros, para que possam fazer o combate aos incêndios, e por isso que estamos também trabalhando em programas novos, como é o caso do recurso que conseguimos para o Fundo Clima. Tudo isso eu estou falando para mostrar que não é apenas um discurso, é um esforço de colocar em prática aquilo que estamos dizendo com aquilo que estamos fazendo. Não é fácil, é sempre muito difícil, mas quando eu vejo um esforço como esse, 1.500 delegados, com uma grande quantidade de participantes,
eu tenho a certeza de que a gente está no rumo certo. A política ambiental não é uma política para ser descontinuada. Ela deveria ser continuada independente de ideologia. Mas quem tem visão negacionista não respeita o princípio da realidade. E negando o princípio da realidade, descontinua as políticas que nos ajudam em todos os sentidos a manter e a preservar a vida na Terra. Por isso que o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério de Relações Exteriores, junto com o Ministério da Casa Civil, Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, da Comunicação, nós criamos e o Ministério da Fazenda uma verdadeira força-tarefa para que a COP30 aconteça em Belém, não como uma COP promocional, mas como uma COP que seja um referencial histórico. Um referencial histórico em que a gente possa dizer, a partir de agora, só tem um caminho a seguir. Implementar aquilo que já foi decidido. E foi decidido que nós vamos triplicar a energia renovável, que nós vamos duplicar a eficiência energética, que nós vamos fazer a transição para o fim do desmatamento e de uso de combustível fóssil, que nós vamos trabalhar exatamente para que se faça reparação e justiça climática com todos os setores vulnerabilizados. Serão 196 países aqui no Brasil e o presidente Lula está comprometido em fazer um balanço ético global, aonde nos diferentes continentes do mundo nós iremos ouvir filósofos, cientistas, mulheres, juventudes, pessoas indígenas, pessoas afrodescendentes, pessoas jovens, todos os segmentos da sociedade, para que tragam o balanço de que se o que está sendo feito pelos governos, pelas empresas, está alinhado com 1,5. É não ultrapassar o 1,5 de temperatura da Terra e nem um pouquinho a mais. Então, as leis que aprovamos no Congresso têm que estar alinhado com 1,5. As políticas públicas alinhadas com 1,5. O financiamento para o enfrentamento da emergência climática alinhado com 1,5. Essa conferência é um marco e eu espero que ela possa ser a base para a formulação, para o fortalecimento de muito que já estamos fazendo. Mas diante do que é necessário, ainda temos muito mais a fazer. Muito obrigada por todos aqueles que estão mobilizados. Muito obrigada pelos que vão debater. E o que eu peço é que a generosidade que a gente tem para com a natureza, a gente tenha um para com os outros, durante os debates, mesmo quando tivermos divergência, que o princípio da comunicação não violenta, que o princípio da discussão democrática, da relação de respeito uns para com os outros e para com a natureza prevaleça. Isso não significa homogeneizar o sonho, isso não significa eliminar a diferença, isso significa buscar a convergência, o consenso progressivo, tanto quanto possível, mesmo em meio à diversidade. Declaro aberta a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente da República Federativa do Brasil. Convidamos os membros do dispositivo a se posicionarem para uma foto oficial da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, por favor. Agradecemos a presença do deputado Marquito, do deputado Guilherme Cortes e da deputada Rosa Amorim.
Foto oficial ainda não foi feita. A ministra está cumprimentando todos e todas. Pedimos a todos que se mantenham aqui nesse lugar. Os da frente têm que sentar, né? Pedimos então que essa primeira fileira se sente, por favor, se sentem. Isso, para que todos possam aparecer na foto, nessa foto oficial. Atrás fique em pé, as pessoas atrás. Levanta a bandeira, estão pedindo para levantar a bandeira verde. Prontos para a nossa foto oficial? Por favor, peço a todos que sentem. Essa é a foto oficial da abertura da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Agradecemos a presença de todas as pessoas. Declaramos encerrada a solenidade de abertura da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Desejamos a todos um excelente evento.